Esse é o Asus TUF Gaming A16, um notebook com proposta um pouco diferente. Ele é um dos únicos modelos que trazem processador AMD e é logo um Ryzen 9, que vem junto de uma placa de vídeo NVIDIA RTX 4060. É uma combinação bastante inusitada que o posiciona como um dos mais potentes da sua categoria e também com ótimos preços, já que notebooks AMD costumam ser um pouco mais em conta que os Intel. Será que é uma máquina que vale a pena? Como que fica essa rivalidade AMD versus Intel? Vamos descobrir no vídeo de hoje e caso vocês se interessem, os links estão aqui na descrição. E agora, bora para análise. Para começar, de certa forma, a linha TUF Gaming é a mais acessível da Asus. O TUF F15 compete contra os mais populares para jogos, como o Nitro 5, o Dell G15 e o IdeaPad Gaming. No entanto, como o hardware do A16 é bem potente, isso deixou ele mais perto do sol. O seu preço atual é bem próximo do Alienware M16, do Legion Slim e até do ROG Strix. A única questão é que a sua identidade visual, a carcaça, é bem parecida com o TUF F15. Isso deixa o A16 numa posição arriscada. Ele compete por espaço contra um Alienware, porém com um corpo de um notebook mais fraco e mais barato. À primeira vista, gera preocupações. Mas olha, apesar de ter alguns pontos que eu acho que poderiam ser diferentes, felizmente eu não tive problemas graves. Eu vou adiantar isso já. A questão é que muitos pontos do F15 são, vamos dizer, exagerados para o notebook de entrada. Quando subimos para o A16, eles ficam mais coerentes. Por exemplo, a sua durabilidade. Quase idêntico ao F15, o A16 é um notebook bem construído, com tampa, corpo e teclados bem resistentes. A Asus sempre gosta aí de anunciar que seus notebooks passam no teste militar e tudo mais. Mas enquanto o F15 podia ter economizado um pouco nisso, o A16 é um notebook caro, então a sua durabilidade tem que ser de ótima para melhor. E olha, não é algo invisível. Você toca nele e escreve com o A16 e sente que é um produto de qualidade. O plástico não dobra fácil, a dobradiça da tampa parece ser forte e o teclado vai aguentar o tranco. Para ter certeza, a gente precisaria ficar com o notebook por mais tempo, mas geralmente é fácil perceber quando essas características não estão tão legais. Outra semelhança é no tamanho, e aqui a Asus fez algo legal. Ambos são quase idênticos aqui em dimensões, porém ao invés da tradicional tela de 15.4 polegadas e proporção 16:9, o TUF A16 tem 16 polegadas na proporção de 16:10. A tela é um pouquinho mais alta. Olhando você quase não percebe diretamente, mas sente que algo mudou. O que o A16 faz é comer um pouco da borda de baixo. Eles conseguiram aumentar a tela sem deixar o notebook maior. Sério, você coloca esses números e é algo entre 0.1 e 0.2 centímetros na altura e na profundidade. Visualmente, essa diferença na área de trabalho fica agradável, apesar de não ser um baita ganho de espaço. E mais polegadas também renderam resolução um pouco maior, passando para Full HD Plus, com 1920 por 1200 pixels. Também um ganho pequeno aí que não deve afetar a performance. O painel possui frequência de 165 Hz, que para jogos competitivos está ótimo. Sempre falamos que alta frequência é uma exigência para jogos, principalmente para os shooters. Isso porque, além de melhorar os movimentos, deixar eles mais fluidos, ela afeta o seu tempo de resposta. Você vê o inimigo mais cedo e pode reagir mais rápido. Agora, quando falamos de qualidade, aí ele tem um nível médio. É uma tela sRGB com cobertura de 97% desse espaço de cor. No entanto, nos padrões de cores mais completos, o alcance é baixo, apenas 73% do DCI-P3. A Asus ainda indica que esse painel aqui é um nível IPS, o que sugere que não é um IPS de verdade. Olha, o ângulo de visão é bom, o contraste também é ok, 1050x1, mas o brilho é bem baixo. Eu não consegui medir mais de 250 nits. Fora da tomada então, o brilho é de apenas 120 nits. Mas aqui o que eu considero o maior limitador é a resolução. Como eu falei, o A16 ele chegou lá perto do Sol, mas além de mais brilho, o Sol também costuma ter resolução Quad HD. Pensando no valor atual, o principal concorrente do A16 é o M16. E apesar dele ser mais caro, a tela é bem melhor. Mas ó, independente do que as outras marcas fazem, o que pega aqui é que o hardware do A16 aguentaria rodar muita coisa em Quad HD. Então seria assim um baita ponto positivo
ter essa resolução maior. Um painel com mais qualidade seria bom também, só que mais resolução já melhoraria muito a situação do A16. Acho que esse foi o ponto mais negativo que eu encontrei durante a análise. Voltando agora para o corpo, temos mais semelhanças agora nas portas de comunicação. Pelo menos aqui é fácil de eu te mostrar porque quase todo mundo está aqui na esquerda. De cima para baixo temos a entrada de energia, o RJ45, HDMI, duas portas USB-C, a USB-A e o fone de ouvido. Do outro lado temos apenas uma USB-A para algo que ficaria ruim se conectado na esquerda. Todas essas USB de padrão antigo possuem o símbolo de Super Speed em cima, e uma do tipo C também. Essa mesma aí, tipo C, possui também o DisplayPort 1.4, então você pode utilizá-la para passar energia, sinal de monitor ou então conectar uma placa de vídeo externa. Aqui tudo certo, escolheram não utilizar o Thunderbolt, mas trouxeram o USB com as mesmas utilidades. O que pode gerar um pouco de dúvida é a posição delas. Não que seja tecnicamente ruim estar aqui do lado, mas é alguma coisa aqui que afeta o arrefecimento do corpo. Aliás, a refrigeração foi o motivo da minha preocupação nessa semelhança entre o F15 e o A16. O corpo do TUF mais barato foi projetado para um Intel i5 ou i7, inclusive é um corpo bem fino. Então aqui, como as dimensões são todas parecidas, mas a gente tem um processador Ryzen 9, o hardware ele tende a esquentar mais. Vamos ver então se minhas preocupações serão resolvidas, falando mais a fundo do esquema de resfriamento do A16. Na parte externa então, vemos o mesmo movimento dos outros notebooks Asus. O ar quente sai pela traseira e pelas laterais e é coletado pela parte de baixo. Algo legal é que a tela é bem separada do corpo. Ela está longe principalmente dos pontos mais quentes e o formato das saídas traseiras direciona o ar para baixo. Isso evita que essa região inferior da tela fique muito quente, o que preserva ela. Na parte superior existe também uma pequena abertura, que se tornou bastante popular entre notebooks mais caros. Só não está muito claro qual o papel dela no resfriamento aqui. Eu explico isso melhor quando eu abrir o notebook. A traseira então ficou toda livre para saída de ar, e é por isso que as portas de comunicação estão todas na lateral. Mas é aqui que eu começo a não gostar tanto dessa ideia. Primeiro, o exaustor da placa de vídeo fica na esquerda e o ar sai todo em cima do cabo de energia. Não deve gerar problemas de acordo com a Asus, só que eu ainda não gosto. Mas ó, o principal aqui é que o vento sai muito rápido pelas laterais, muito mais do que pela traseira. Existem dois fatores que podem alterar a velocidade do vento: a direção que a ventoinha espera esse calor e o tamanho da saída. Esse segundo ponto que eu acho que é o problema. A lateral ela precisava ser mais larga. Seria melhor se eles jogassem algumas portas para trás, tem espaço ali para isso, enquanto que a lateral ficaria aí bem mais espaçosa. Além disso, eu gostei bastante da estratégia de outras marcas de colocar uma terceira ventoinha na parte de baixo. Bom, aqui eu e a Asus teremos que concordar e discordar, porque realmente não é um baita problemão, é uma filosofia deles. Essas mudanças que eu sugeri poderiam diminuir um pouquinho mais a temperatura interna e também reduzir um pouco do ruído, mas o desempenho geral do A16 é bom. Pensando agora na parte interna da refrigeração, aqui felizmente tivemos mudanças. As ventoinhas não parecem ter ganhado mais espaço. Elas são pequenas e a Asus inclusive batizou o design de ArcFlow. É menor de propósito, mas a promessa é de funcionar tão bem quanto as maiores. Elas realmente transportam bastante ar, apenas a exaustão que eu estranhei. Mas olha, a diferença mais significativa é nos heat pipes. Eles cobrem mais espaço, o que melhorou a cobertura geral. Eles estão mais longos também, avançando para frente das ventoinhas e passando por baixo também das duas. Você consegue ver bem esses ganhos quando compara ele com o F15. Aliás, apesar dos meus apontamentos aqui, como a lateral apertada e dos coolers não tão grandes, a realidade é que esse sistema deu conta do recado. Eu já te explico por quê, mas antes deixa eu te perguntar, vocês já conhecem o comparador Escolha Segura? Esse é o nosso plugin e aplicativo que acha os melhores preços, testa cupons automaticamente e ainda permite você criar alertas para nunca pagar mais caro. Caso você prefira receber promoções e cupons direto na tela do seu celular, temos também um grupo lá no Telegram. Os links estão todos aqui na descrição e bora voltar para a análise. Bom, vamos lá. Conhecemos o sistema de arrefecimento, só falta então conhecer quem ele resfria. O TUF A16 utiliza o Ryzen 9 7845HX, junto da placa de vídeo dedicada RTX 4060. É um bom Romeu e Julieta aí de marcas rivais. Realmente não é uma combinação muito comum, isso se não for a única aqui no Brasil. Te passando aqui as especificações completas, o A16 tem 2 espaços de memória RAM. Vimos lá com o Note aberto que apenas uma delas está preenchida, mas é uma memória DDR5 de 16 GB. O máximo que ele aguenta são 32 GB.
Nós fizemos o teste no passado desse Dual Channel do DR5 versus o Single Channel, e o que encontramos é que a diferença é bem pequena, nem um pouco perto do que a gente via lá no DDR4. Não será um baita problema para os jogos aqui então, mas se você conseguir comprar aí outra memória para fazer o Dual Channel completo, aí pode ser que você consiga um pouco mais de performance do notebook. O SSD, 512 GB do tipo NVMe. A leitura foi rápida, mas na comparação com outros da mesma categoria, ele fica um tequinho para trás. Geralmente seus concorrentes conseguem 7.000 MB por segundo, mas o A16 parou em 5.000 MB. Nada demais. Então, no geral, é um conjunto bem legal. É um pouco estranho aí essa questão de CPU e GPU de marcas rivais, mas olha, eu vou dizer que deu muito certo. Falando mais a fundo na questão de arrefecimento, o Ryzen 9 se mostrou bastante controlado, mesmo no modo mais desbloqueado, onde o processador está funcionando lá no talo. Eu consegui medir temperaturas de até 95 graus lá no Stress Test, isso com a placa de vídeo acompanhando ali perto dos 76 a 79 graus. Eu já adianto que ele não tem uma vida útil de bateria muito boa, mas a eficiência energética no sentido de calor, ele se mostrou um bom processador. No teste de benchmark no Cinebench R23, eu consegui uma média de 24.500 pontos. Ficou ali entre 24.299 e 980. Isso pro teste em uma volta e 10 minutos. Na comparação com o processador da rival Intel, o i9 13900HX, ele tem uma média lá de 26.500 e o i7 13600HX ficou um pouco mais para baixo em 17.000. O Ryzen 9 então é um pouco pior que o seu concorrente mais direto, o i9, mas é bem melhor que o i7. Mas, diferente dos modelos da Intel, esse Ryzen 9 tem 12 núcleos iguais, sem separação de eficientes e desempenho alto. Isso gera vantagens e desvantagens. Como eu comentei, a bateria do A16 é realmente bem fraca. No período de 4 horas trabalhando direto, eu tive que plugar e desplugar o carregador umas 2 ou 3 vezes. No Alienware, seria uma vez só. Por outro lado, o Ryzen 9 foi bastante estável nos testes, tanto nos sintéticos quanto jogando de verdade. Para eu conseguir um valor bem diferente aqui de pontuação, eu tive que ligar o modo turbo e deixar ele rodando lá por 10 minutos. Aí sim ele cai para 18.000 pontos. Parece estranho eu falar que no modo turbo a pontuação foi mais baixa, mas aí entra a variável calor. Quanto mais ilimitado o processador, mais ele esquenta. E às vezes fica tão quente que ele precisa parar para respirar. Por isso a pontuação mais baixa. Essa é uma razão aí para a gente nunca recomendar o modo turbo. Geralmente tem um ganho momentâneo, mas raramente isso se traduz numa jogatina mais legal, é só mais calor. E para completar o desempenho, temos ainda a placa de vídeo, a RTX 4060. Ela é uma placa de vídeo que aguenta aí até um Cyberpunk no Quad HD, mas infelizmente a tela não chega lá, como eu comentei. Por outro lado, isso facilita um pouco na hora de jogar, e eu também não tive problemas de instabilidade em nenhum dos jogos que eu testei. Especificamente no Cyberpunk, eu fiz um teste mais a fundo aqui em vários modos para encontrar os limites do combo Ryzen mais RTX. Na qualidade gráfica padrão, que o computador escolhe aí quando você termina de instalar o jogo, eu consegui uma taxa de FPS muito boa, entre 58 e 72 quadros por segundo. Em ambientes internos, esse valor podia subir até mais aí para 80 quadros por segundo. Tudo isso no modo de Ray Tracing baixo, com o DLSS ligado. Aumentando para o Ray Tracing médio, olha, dá, mas aí você para de ver valores acima de 60 quadros por segundo, tirando lugares bem tranquilos. O que eu acho mais interessante é tentar chegar nos 165 Hz da tela, e para isso precisamos diminuir a qualidade. E para resumir, não consegui. Pelo menos não sem apelar aqui para a geração de quadros DLSS também. Mas olha, essa é uma vantagem de combinar o AMD e a Nvidia. Você tem acesso às soluções das duas marcas para encontrar qual funciona melhor, o DLSS ou o Fidelity FX. A melhor forma de jogar realmente foi a primeira, com o Ray Tracing ligado no baixo, onde o notebook conseguiu equilibrar aqui a qualidade do Ray Tracing e uma média acima aí de 60 quadros por segundo no geral. Será difícil você conseguir usufruir dos 165 Hz da tela em jogos que não sejam o Valorant, por exemplo. Mas no geral, ele conseguiu rodar tudo muito bem. E, claro, o mais importante de tudo, com uma temperatura legal. Durante uma sessão mais longa, o processador bateu 89 graus e a placa de vídeo 74. Qualquer receio que eu tinha aqui com a carcaça foi embora, apesar de ainda achar que alguns detalhes podiam ser diferentes. Esses testes foram todos feitos no modo de desempenho de CPU e no standard da GPU. Existem os modos de desempenho mais rápido, porém eu realmente não acho necessário, eu até senti mais problemas com eles. Aliás, aqui entra um pouco da conversa sobre o Harmony Creator, que tem vários recursos legais, porém o mais relevante é o controle manual das ventoinhas
e mais alguns parâmetros de energia. O que eu recomendo para quem tem paciência é realmente mexer aqui no modo padrão. Eu, por exemplo, não ligo tanto para um ruído maior, mas prefiro o Note mais frio. A curva que eu escolho, então, sempre ativa as ventoinhas em níveis bem mais rápidos para temperaturas bem menores. O resultado final costuma ser uma média mais baixa de temperatura, com um pouquinho de ruído aí que nem é tão ruim assim. Eu já vi bem pior lá com o meu Nitro 5. No final, realmente, o maior problema do TUF Gaming A16 é que ele possui apenas uma versão e que é bem avançada. O Ryzen 9 me impressionou principalmente por conta da sua estabilidade. Você realmente consegue usar ele como se fosse um Ryzen 9, diferente aí do que a gente vê às vezes com o Intel i9. Ele é muito bom então, e a RTX 4060 parece só um detalhezinho pequeno, que só deixa ele ainda melhor. Pro meu uso, a combinação de performance e conforto tornou ele um dos meus favoritos do ano até agora. Mas vamos lá, vamos ser sinceros, né? Eu gostaria muito de ver uma versão com processador Ryzen mais simples, um Ryzen 7 ou um Ryzen 5. Poderia ser mais legal e um valor mais em conta também, mais competitivo. Seria ótimo para brigar contra o Nitro 5 e o Dell G15. Mas e aí, o que vocês acharam do Asus TUF Gaming A16? Concordam que ele precisava aí de uma versão Ryzen 5 ou até Intel i5? Me contem nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e voltar para mais vídeos. Até a próxima, pessoal!